E aí, galerinha do primeiro ano, como é que vocês estão? Tá todo mundo com saúde? Gente, hoje nós vamos fazer a revisão do conteúdo que nós vimos na aula 20, nas aulas 19 e 20. Então, nós vamos estudar um pouco mais sobre os numerais, tá bom? Eu vou falar a respeito do emprego que se atribui aos numerais, sobretudo em relação ao uso e algumas regrinhas que nós não temos na apostila, mas que são necessárias para que a gente possa compreender como que a gente pode utilizar, tanto na escrita quanto também na fala, beleza? Então, vamos lá. Estudos anteriores permitiram-nos conhecer os aspectos inerentes a um dos elementos que integram as chamadas classes de palavras, os numerais. Ou seja, quando nós estudamos, a gente viu como que funciona o uso dos numerais dentro do texto, por exemplo, para trazer mais credibilidade para o texto jornalístico, para trazer mais precisão na informação. Então, a gente viu esse tipo de informação quando nós vimos essas aulas e também nos exercícios. E aí, o que acontece? Essa classe gramatical, os numerais, elas são passíveis de flexão, são palavras passíveis de flexão, ou seja, que podem se flexionar, tanto em gênero quanto em número, que foi o que nós vimos lá nas aulas. Agora, quais são, então, as circunstâncias linguísticas que se relacionam ao emprego dos numerais? Ou seja, como que a gente consegue utilizar? Onde que eles são utilizados, né? Como que funciona isso? Então, vamos lá. Porque a gente conhece os numerais quando a gente começa a estudar matemática e também em língua portuguesa, no ensino fundamental, quando a gente começa a estudar essa classe gramatical. Porque nós temos aí ramificações, né? Classificações, como nós vimos na aula que eu trabalhei para vocês. Temos os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos, né? Fracionários. Então, todos esses tipos fazem parte das classes de palavras. E aí, hoje nós vamos ver as circunstâncias que esses numerais aparecem no uso dentro do texto, tá? Vamos lá. Como que acontece? Por exemplo, letra A. Naquelas em que o numeral se encontra posposto ao substantivo, ou seja, após o substantivo, cujo emprego se designa a reis, papas, séculos e capítulos de obras. Então, como que acontece? Como que a gente emprega? Dessa forma aqui, ó. Na escrita, os números romanos, tá? Ó, os algarismos romanos. E na leitura, os numerais ordinais, que indicam ordem. Tal pressuposto somente é válido se a ordenação indicar até o 10º elemento. Então, como que fica? Olha aqui os exemplos, ó. Capítulo 4º, né? Papa João Paulo II, século III, tá? Até o 10º elemento funciona assim, com os números ordinais, beleza? Ou seja, que indica ordem. A partir do 11º já muda. No caso de a ordenação se referir ao 11º em diante, a leitura se dará por meio dos números cardinais, tá? Como que fica? Olha aqui, ó. João 23, capítulo 30, canto 15. Passou do 11, né? Então, fica dessa forma aqui. Números cardinais, ok? Maravilha. Letra B, outro uso dos numerais. Quando anteposto, ou seja, antes do substantivo, empregamos os números ordinais. Olha só como que fica. 21º andar, 5ª estrofe, 10ª fila. Andar, estrofe e fila não são substantivos? Então, a gente utiliza antes deles sempre os números ordinais, ok? Maravilha! Também utilizamos para indicar o primeiro dia de cada mês, certo? E a gente sempre utiliza o número ordinal. Então, tem gente que fica adulto e fala dia 1, né? Só que na verdade é primeiro, sempre quando vai se referir ao primeiro dia de cada mês. Por exemplo, 1º de abril é considerado o dia da mentira, tá bom? Então, sempre devemos falar primeiro e não 1, tá certo? Muito bem. D. Na numeração de casas, apartamentos, páginas, andares de edifícios, blocos e outros elementos equivalentes, nós utilizamos os números cardinais. Como que fica? Olha aqui os exemplos, ó. Casa 2, página 33,
Bloco 5, tá? Uma observação. Caso o numeral venha antes do substantivo, usamos os ordinais, que foi o exemplo de agora há pouco, né? Como vem antes aqui do substantivo, então a gente fala com o número de ordem. 21º andar. Ninguém vai falar 21 andar, né? É 21º. Terceira casa, certo? Assim que funciona. Mais uma, na numeração de decretos, portarias, leis, artigos e outros textos considerados oficiais, nós empregamos os ordinais até o 9º, certo? E os cardinais a partir do número 10. Então, como que fica? Olha aqui, ó. Artigo 5º, né? Ordinais até o 9º. Artigo 5º, parágrafo 3º. E quando vai para o 10º, né? 11º fica parágrafo 11, tá bom? Então, ó, e os cardinais a partir do número 10, a gente começa a utilizar, então, 10, 11, 12, tá bom? E assim por diante. Muito bem. Não devemos empregar o cardinal 1 antes de 1000. Por exemplo, as custas relativas ao processo ficaram em R$1.000. Não precisa colocar R$1.000, só basta colocar 1000. Outra observação, ao nos referirmos aos termos milhão e milhar, empregamos o artigo masculino, de modo a adequá-lo ao gênero de ambos, tá? Então, no caso masculino e feminino, por exemplo, os 5 milhões serão devolvidos. Então, a gente percebe aqui a concordância, né? A flexão. Os 2 milhares de desabrigados, tá? Então, faz aqui a concordância para que a frase fique mais correta e assim a gente fale da forma adequada. Outra observação sobre o uso dos numerais, essa aqui é para relembrar que a gente já estudou, hein? O numeral cardinal representado por 1 e o artigo indefinido 1 tendem a provocar confusão. De vez em quando a gente pode trocar, né? Então, apenas utilizamos o 1 quando este representar quantidade exata, obtendo como plural o número 2. O uso do artigo refere-se à indicação de um ser indeterminado, ou seja, sem uma definição, tá? Que tem o plural uns, que foi o que nós estudamos. Então, olha os exemplos. Apenas um garoto compareceu ao treinamento. Se a gente trocar por 2, a gente percebe que é numeral. Apenas 2 garotos compareceram ao treinamento, entenderam? E um garoto estava circulando no pátio da escola, ou seja, aqui não tem uma precisão, é algo que representa que não tem uma pessoa determinada, né? Era qualquer garoto. Beleza, gente? Então, aqui são as regrinhas do uso dos numerais, tá? Vocês podem revisar para poder ir aprendendo, para falar sempre direitinho, para que vocês possam, então, não esquecer, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!